Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal aqui no YouTube. Hoje estamos de novo na NZ Bosch Service, especializada em ABS, airbag, ar-condicionado, mecânica em geral, tudo que é eletrônica do carro, para a gente avaliar o Toyota Corolla XEI. Vamos dar uma passada geral em alguns pontos técnicos dele. De maneira geral, o Corolla ele é muito bem construído. A gente nota que tanto os vãos da carroceria, entre a porta, paralama, para-choque, capô, paralama, dianteiro, todos esses vãos são pequenos e uniformes, então mostra a qualidade de construção. Outro ponto interessante é o espaço que eles conseguiram ter no carro, mesmo sendo um carro que você vê que estruturalmente ele é mais reforçado. Eles focaram para ter segurança nos testes de batida e garantir que os ocupantes tenham segurança numa colisão. O interessante também é eu entrar com a criança aqui, eu tenho um grande espaço na porta, e o principal é a cadeirinha que a gente tem hábito de colocar na posição central do banco traseiro para justamente ser o ponto mais seguro no caso de uma colisão lateral. No caso do Corolla, ele tem um ancoramento superior central, coisa que nenhum outro carro a gente tinha visto. E isso aí traz uma vantagem grande, porque aí eu posso usar a cadeirinha no centro do banco traseiro sem qualquer problema em termos de fixação. O espaço para as pernas do ocupante também é muito bom. E, querendo ou não, a gente está com os bancos totalmente recuados para trás e mesmo assim eu garanto um bom espaço. E os bancos também são bem confortáveis, em banco em couro, mas perfurado, ou seja, você não fica transpirando. Olhando na parte dianteira da cabine, a gente nota que ele é extremamente reforçado, tem uma grande longarina aqui inclinada, para justamente no impacto lateral trazer segurança aos ocupantes. E falando em segurança, ele também, além dos airbags tradicionais, como frontal, lateral, de cortina, ele também tem um airbag de joelho. Então no impacto frontal, o airbag também estoura no joelho para proteger o joelho do motorista. Os senhores, gostam mais do design mais conservador do Corolla. E isso não significa que não é um carro aerodinâmico. Como que se sabe quando o carro é aerodinâmico? Quando você vai para a estrada e você não ouve muito barulho de vento, significa que não tem grandes vórtices. E você nota a preocupação da Toyota com isso até no detalhezinho rente ao retrovisor, que provavelmente é para melhorar o fluxo de ar aqui, diminuindo os vórtices bem nessa região e diminuindo aquele ruído de vento que se nota muito quando você está na estrada 120, um ruído de vento passando por essa região. E falando do porta-malas, é interessante que quando você abre o porta-malas do Corolla, ele dá uma impressão de ser maior do que realmente ele é, em termos de volume, porque ele é bem largo e a abertura é boa, então acaba passando uma boa impressão de um porta-malas que dá para carregar bastante coisa, apesar do volume ser menor que o Civic, seu concorrente. E ao levantar a tampa, se percebe que é interessante como a Toyota achou uma solução simples e inteligente para a abertura do porta-malas, porque ela usa o famoso pescoço de ganso para levantar a tampa, mas em vez de usar uma mola helicoidal que ocuparia mais espaço, ela usa duas hastes que, conforme ela é torcida, conforme elas são torcidas, elas trabalham e fazem um papel de mola. Então ocupa muito menos espaço, de uma maneira mais simples e mais barata. E olhando também outro aspecto que chamou a atenção na nossa viagem, nota-se que ele tem o assoalho inteiro do porta-malas, ele não tem aquele isolante acústico, como a gente já mostrou em outros carros. Então, quando você está na estrada com carro em alta velocidade, você percebe grande conforto vindo da frente, ou seja, baixo ruído de rolagem dos pneus e motor na parte dianteira, mas em compensação na traseira vem um barulho enorme de pneu rolando. Parece que não é nem o mesmo carro, parece que é um carro que foi projetado na frente e adicionaram outro carro atrás.
E um dos motivos de você ter esse ruído em excesso de rolagem de pneu é você não ter nenhuma manta acústica aqui no porta-mala nem nas caixas de roda, que faz com que o som do pneu rolando no asfalto propague para dentro do interior da cabine, principalmente para quem está no banco traseiro. E ao abrir o capô, a gente começa a ver algumas peculiaridades, tanto de construção de carroceria, como no motor em si. A correia Poli-V, que toca ar-condicionado, bomba d'água e alternador, geralmente nos carros hoje em dia ela é tensionada por um tensionador ou mecânico, através de uma mola para manter a tensão constante, ou mesmo um tensionador hidráulico que usa o óleo do motor. No caso da Toyota, eles tentaram achar uma solução mais simples, já empregada no passado, que eu tensiono a correia através do parafuso que fixa o alternador. Qual que é a vantagem disso? Muito mais simples de eu trocar a correia, basta soltar o parafuso aqui que consigo trocar a correia fácil. Mas por outro lado, exige que o cliente, o dono do carro, faça as revisões e sempre cheque a tensão da correia, porque caso contrário, com o tempo a correia vai esticando um pouco e diminuindo sua tensão, podendo patinar e com isso romper no meio de uma estrada, por exemplo. Mas é uma solução mais simples, que tem muito menos chance de te dar problema no futuro. A longo prazo, tensionadores, principalmente os hidráulicos, começam a emperrar óleo lá dentro, óleo com borra, e começa a dar problema tanto na tensão da correia como no vazamento de óleo. Aqui não, é muito mais simples. Galeria de combustível e os injetores com 4 fios. Por que eu tenho 4 fios no injetor em vez de 2? Na verdade são injetores com pré-aquecimento de álcool. Então quando eu vou dar partida fria eu não preciso mais do tanquinho. Os próprios injetores aquecem o combustível e eu tenho facilidade para partida frio. Mas a grande vantagem dele não é só essa. Eles também atuam como a estratégia da injeção eletrônica, também usa esse aquecimento para determinar e conseguir descobrir qual combustível que eu estou utilizando. Então no momento que eu paro no posto de gasolina, no posto de combustível, com gasolina no tanque, na reserva, e eu coloco etanol no tanque, no que eu dou a partida, ele vai aquecer, vai entrar no modo de aprendizado e vai aquecer o combustível. Conforme a diferença de aquecimento do combustível, que gasolina e etanol têm essa diferença nas suas propriedades, ele consegue identificar qual combustível que eu coloquei e já adaptar toda a central eletrônica para trabalhar com aquele combustível. A grande vantagem disso é a resposta muito rápida, porque normalmente os carros usam um sinal de sonda lambda, que fica lá atrás no escapamento. Ela leva um tempo até se aquecer e conseguir ler de forma mais precisa qual combustível eu coloquei. Então acontece muito caso do cara parar no posto de gasolina, tá com só gasolina no tanque, na reserva enche de etanol, dá a partida no carro. Na primeira partida eu tenho gasolina ainda na flauta, né, na galeria de combustível, então eu consigo dar a partida facilmente, só que ele dá a partida e encosta na loja de conveniência. A partir dali eu já coloquei etanol na galeria, não deu tempo da sonda lambda reconhecer qual é o combustível, e aí ele vai dar a partida de novo, ele começa a ter problema de dar partida, ou mesmo o carro começa a ter engasgos. Com esse sistema não, é um sistema que eu consigo eliminar esses problemas. Um ponto peculiar que você vê que é uma herança antiga, aquecimento do corpo de borboleta pela água do motor. Por que se faz isso? Na verdade, eu não quero aquecer o ar que está entrando dentro do motor, eu só prejudico. Se eu aqueço o ar que está entrando dentro do motor, eu perco eficiência. Mas isso é uma solução quando eu tinha a borboleta por cabo e o motor de passo. Como a passagem do motor de passo era muito pequenininha, em climas frios e úmidos, pelo próprio vácuo podia criar gelo lá dentro e entupir o sistema e dar problema de marcha lenta no motor. Com a borboleta eletrônica, como a passagem é tão grande, a chance disso ocorrer é muito pequena. Ainda mais no Brasil. Se eu estou num clima extremamente frio, como no Japão, que neva, pode até ser, eu posso até justificar circular a água do motor para não criar gelo aqui, mas o nosso clima é meio que desnecessário. Outro ponto que a gente notou é o grande espaço entre a longarina frontal,
que começa a absorver o impacto quando você bate o carro, e o radiador. Na verdade, o próprio design do carro ficou mais bicudo, mas geralmente eles colocam a longarina junto ao radiador e só o para-choque vem para frente. No caso da Toyota não, eles colocaram a longarina também para frente. Qual que é o propósito disso? Na verdade, a maior vantagem é que se eu tiver uma pancada não tão forte, ela vai se deformar, mas não vai quebrar meu radiador. Então eu economizo em pequenas batidas. Olhando também pela parte da admissão de ar, nota-se que a Toyota veio buscar um dos pontos mais frios que ela conseguiu achar, que foi atrás do farol. A gente vê que é muito comum buscar admissão de ar atrás do farol, onde seria o ponto mais frio. Muitos podem perguntar, por que eu não coloco em cima do radiador, aqui na frente? Dependendo do fluxo de ar que você tem, principalmente com esse grande vão, talvez você iria acabar sugando mais ar quente do que se você estivesse puxando do farol. E já que a gente está falando desse canto do carro, de novo, a preocupação da Toyota com a segurança. A gente vê, por exemplo, no caso do Civic, a gente viu que o carro é largo, mas a longarina ela fica mais para o meio do carro, e o que alargou foi o paralama. E já no caso da Toyota não, a longarina está bem rente, a parte mais externa aqui junto com o paralama. Qual que é a vantagem disso? A maioria dos impactos frontais não acontece com grande área, o grande percentual da área frontal. Geralmente acontece com uma pequena. E se eu dou uma batida só no canto aqui do carro, pode ocorrer de eu não pegar a longarina se ela não estiver muito para fora. Então há muitos casos do carro bater e a longarina ficar intacta, e todo o impacto é absorvido só pelo paralama, que não faz nada, e pelo conjunto de suspensão, que vai empurrar a coluna ar, que seria uma coluna que não poderia deformar para proteger os ocupantes. Se eu tenho a longarina superior mais externa, eu garanto que durante o impacto ela trabalhe e proteja mais os meus ocupantes. Já dentro do Corolla, a gente consegue achar um monte de porta-treco, é bem interessante, é bacana isso, que você tem a opção de colocar suas coisas em vários pontos do carro. Um deles é essa portinholazinha. Outras sacadas inteligentes que a gente acha aqui dentro do Corolla, por exemplo, o apoio de braço, ele tem 2 níveis. Eu posso colocar um celular aqui, ou uma própria carteira nesse espacinho, e mais tralha lá para dentro. Tem um grande vão para eu guardar bastante coisa. Então é bem útil. Seria mais útil se eu conseguisse ter um acesso de USB direto aqui, em vez de cruzar com o USB que está lá na frente da mídia. Mas outro ponto que é uma sacada simples, mas inteligente, o apoio de copos. Eu consigo mudar a posição deles conforme o diâmetro da garrafa ou da lata que eu estou colocando aí. E mais bacaninha do sistema é que ele encaixa certinho a chave de presença com o sistema de presença. Então eu não preciso ficar com a chave no bolso, eu posso colocar ela aqui, ela encaixa, fica firminha, e eu posso utilizar isso daí para colocar a chave se eu não fico incomodado com ela no bolso. Mas o que pecou mesmo no acabamento interno foi o freio de mão. O concorrente tem freio de mão elétrico, para justamente eu ganhar espaço aqui. No caso, eles tentaram fazer o espaço do console central junto com o freio de mão, e acabou que o freio de mão ficou muito inclinado para fora. Eu que tenho a perna comprida, eu acabo dirigindo sempre apoiando no console central, porque se eu ficar assim, ela fica sem apoio. Ela fica meio que dobrada, mesmo com o banco todo para trás. Então eu apoio no console central, e no que eu apoio, ela fica apoiada bem no freio de mão. Então acaba incomodando no trânsito, na buraqueira, fica o freio de mão batendo o tempo inteiro no joelho. Já a mídia central foi uma coisa que ela impressiona por alguns recursos, que possui DVD, TV, alguns recursos a mais, mas ela é inteiramente com botões touch, que são não tão fáceis de achar, principalmente quando você está dirigindo, mas uma vez que você ligou ela fica com o GPS o tempo inteiro ligado. Quando eu desligo somente o áudio, não o GPS, não a tela. Então, se você está à noite com o carro, numa via, ele até escurece o GPS, ele
passo para o modo noite, mas às vezes fica muito claro e te incomodando. E não é sempre que você quer o GPS o tempo inteiro mostrando na tela. Para você fazer isso, poderia ter um botão de desligar a tela, mas não existe. Para você fazer isso, você tem que percorrer por todo o menu enquanto você dirige para vir aqui e não apagar a tela. Então, não é tão intuitivo. Da mesma forma, ele não é tão intuitivo na questão de eu conectar um iPhone, por exemplo. Então, se eu conecto o meu iPhone, ele não tem o CarPlay da Apple, ele tem um serviço de Connect Service, que teoricamente era para usar um aplicativo da Toyota. Então, ele permite, eu baixei o aplicativo, então eu permito, só que é um aplicativo inútil. Porque ele mostra assim, era para ser um serviço de controlar vários outros aplicativos, como Spotify, música da Apple, etc. Mas ele não mostra nada. E quando você lê nos comentários, muitos proprietários de Toyota são frustrados com isso. E faz 2 anos, você vê comentário de 2 anos atrás com o mesmo problema. Uma coisa que a Toyota peca, porque aí eu não consigo ter controle nenhum do meu iPhone. O único controle que eu tenho, obviamente, de ligações. E quando eu coloco o Spotify para tocar no celular, manualmente no celular, eu consigo só pausar e passar as músicas por aqui, mas ele não aparece o nome da música, não aparece nada. Então, se eu conectar ele agora, o Bluetooth, então se eu for menu ou mesmo áudio, vou lá, áudio Bluetooth, ele simplesmente aparece... Eu estou tocando, por exemplo, alguma música, mas eu não consigo ler qual é a música que está passando. Eu sou obrigado a ver no próprio telefone o que está passando ali de música. Outra coisa que foi, assim, poderia melhorar seria a parte de consumo demonstrado aqui no menu. Então, se eu vou em informações, eu tenho lá o Eco e tem a parte de consumo. Só que ele é mostrado por datas, né? Você consegue criar uma nova, que nem agora, criei uma nova no dia de hoje. Só que ele é mostrado em barras, e numa escala de 0 a 30, não tem um número. Então eu não sei, por exemplo, qual que foi o consumo que eu tive há 2 dias atrás. Eu tenho mais ou menos uma ideia, que foi um pouquinho melhor do que os que eu tive agora. Mas quanto melhor? Não sei. A escala é muito extensa. E esse consumo você pode ver no painel. Só que diferentemente dos outros carros, ele tem no odômetro o odômetro geral, o Trip A e o Trip B. Só que eles não estão correlacionados com o consumo do carro. Então, se eu mudar aqui o Trip, não muda nada. Eu sou obrigado a ir lá no carro e alterar no painel e zerar ele cada um. E quando eu zero aqui, por exemplo, se eu zerar o consumo, ele não zera a velocidade média e não tem nada a ver com a correlação com o Trip. Então, você sempre tem que se policiar se você quer ter um controle certo de consumo. E não tem outro. Seria legal se eu tivesse um Trip A correlacionado com consumo para eu descer a serra, quanto que foi o consumo. Subir a serra, quanto que foi o consumo. E o Trip B, ele apareceu um consumo geralzão para eu conferir com a bomba de combustível. Ele não tem essa opção. Para explicar na prática o que seria o botão de esporte, não só do Corolla, mas qualquer outro carro, qual que é a estratégia? Na verdade, a única estratégia dele é ele altera, obviamente, como que a transmissão vai trocar as marchas, no caso de um carro automático, bem como a progressão do pedal. Então, se a gente olhar, por exemplo, eu estou com o modo esporte desligado, quando eu ligo, ele aparece aqui no painel. Ele estando desligado, eu vejo o meu pedal, por exemplo, se eu coloco em torno de 20 e poucos %, eu vejo que a carga do motor está em 50, 56, 57. Basta eu colocar o modo Sport, que a carga do motor aumenta. Então ele muda a progressão. Pedal eu estou pressionando da mesma forma, 21%. Só que o end load, que é a carga do motor, aumentou. Se eu fizer isso com 30%, ele já vai para quase 90% da carga do motor. Se eu tirar o modo Sport, ele caiu. Então ele muda quão progressivo fica o pedal.
Mas se eu apertar tudo, ambos ficam iguais. Tanto faz se eu estou no modo esporte ou se eu estou no modo econômico. Que aí ele entende que eu preciso de máxima performance, não importa a situação que eu esteja. Muito útil a câmera, né, de ré. Ela mostra não só a sua trajetória que você vai percorrer, mas se você vai pegar no carro ou não. Então a gente está bem rente a outro carro aqui, mas nota-se que a gente não chega a bater nele, porque eu estou fora da linhazinha azul claro aqui. Já olhando o Corolla por baixo, colocando ele no elevador, a gente mencionou que a longarina e o para-choque são bem distantes. Eles são distantes do radiador. Então, para garantir que o fluxo de ar passe pela grade e não vá embora, eles fecharam toda a parte de baixo aqui, para forçar o ar passar pelo radiador. Também colocaram, visando a aerodinâmica, esses pequenos refletores na frente da roda, tem tanto nas rodas dianteiras como nas traseiras. Pode parecer bobeira, muito mecânico arranca achando que é bobeira, mas isso aqui tem certa influência no consumo na estrada, senão o próprio fabricante não gastaria dinheiro com isso. É interessante também os 3 pontos de fixação para puxar o guincho, por exemplo, principalmente esse central. E esse central ele é fixo numa estrutura que vem fixa na longarina frontal com o agregado ou quadro traseiro, criando uma rigidez grande desse quadro em relação à estrutura do carro. Então, uma sacada legal da Toyota, para que isso aqui não seja mais fácil de fixar e se movimente menos. Mas olhando de uma maneira geral por baixo, percebe-se que aonde a Toyota economizou dinheiro. A gente vê esses acabamentos de massa bem nos pontos de solda para proteção, principalmente corrosão, e algumas vezes como manta isolador acústica, mas percebe que isso aqui é um acabamento mais grosseiro, não se der o trabalho de fazer uma pintura ou tirar o excesso para que fique melhor. Como a gente viu até no Fiat Argo, ele tinha uma capa de plástico aqui fechando todo o assoalho. Já o Corolla não. Capa de plástico ele tem apenas no paralama da caixa de roda, na verdade na caixa de roda frontal. Então um dos motivos que você ouve menos ruído de pneu dianteiro. Então é interessante que você tem um excelente isolamento acústico na dianteira, mas se ouve bastante ruído na traseira. Outro ponto da suspensão que a gente notou, que ela não tem o próprio agregado ele é parafusado direto na estrutura do carro, então ele não tem nenhum amortecimento de vibração para dentro, deixando somente os coxins de amortecedor e o próprio amortecedor para absorção. A gente notou que na estrada, principalmente em estrada com um pavimento de concreto, ou mesmo em ruas que tem bastante remendo, você sente bastante o solo. Ele é muito conectado com o solo nesse tipo de oscilação pequenininha. Então você está numa estrada que tem piso de concreto, ela é concretada, tem pequenas ondulações, você vai andando no carro o tempo inteiro vibrando. Então isso aí, em longas viagens, te traz desconforto, te traz cansaço. Em compensação, a gente teve colaboradores que dirigiram o carro que ele falou, eu sinto o carro bem conectado ao chão. Isso não quer dizer que o amortecedor é macio ou duro, ou menos rígido ou mais rígido, porque quando você passa na lombada, uma lombada mais rápida, ele absorve bem, ele trabalha bem, mas em pequenas oscilações ele é bem rígido. Então qualquer remendinho você sente. E isso é a propósito do carro. Tem gente que gosta mais por se sentir mais conectado ao solo, mas em termos de conforto em longas viagens você prejudica. E vindo para a parte de trás do carro, nenhum grande segredo nele. Ele, na verdade, usa o conceito mais simples e barato de suspensão, eixo de torção, que muitos falam que é o semi-independente, né? Porque, querendo ou não, uma roda tem influência da outra em função da torção desse eixo. Mas a sacada da Toyota aqui foi legal, porque provavelmente eles devem ter versões diferentes, tanto de Corolla, como e até em outros carros que se usa o mesmo eixo de torção, mesma peça, mas eu consigo controlar a rigidez dele pela essa barra
que é parafusada. O canister dele, que pega os vapores do tanque de combustível, condensa esses vapores para depois usar no motor. Isso é legislação, porque você não pode jogar vapor de combustível na atmosfera, por exemplo, parado num sol, num dia de sol quente que começa a evaporar muito combustível do tanque, você condensa ele todo no canister. Geralmente os carros têm um canister lá na frente, junto ao motor. Nesse caso, é aqui atrás. Uma vez que ele condensou o combustível aqui dentro, a central reconhece e em determinadas condições ele usa esse combustível, então é um desperdício que foi evaporado. Eu tenho um defletor nas rodas traseiras, até fácil de remover, para auxiliar na aerodinâmica do carro. Pode parecer bobeira, mas quanto menos ar eu tiver entrando no meu pneu, mais eu favoreço a aerodinâmica e mais eu favoreço não só a velocidade máxima, mas consumo em estrada. Mas por outro lado, a gente vê que ele não tem aquela capa de plástico que envolveria o paralama ou a caixa de roda. Ele tem só essa massa aplicada nos pontos de solda. Eles também aplicaram aqui como proteção. Você vê que eles até tentaram com a própria massa isolar um pouco, mas não tem tanto benefício quanto um acabamento de plástico e mantas, principalmente dentro do carro, em cima da caixa de roda e do step, para esse tipo de isolamento. Bom pessoal, isso aqui foi mais uma avaliação de um mês ao volante. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá um joinha, compartilha com os amigos e até a próxima. Obrigado, hein?